O estampido de um rifle sendo disparado é ouvido por toda a Dealey Plaza. O presidente John F. Kennedy leva as mãos ao pescoço enquanto o sangue quente escorre do ferimento de bala. Ele olha para da esposa ao lado de olhos arregalados. Logo após, mais 2 tiros são disparados. A bala atravessa o crânio de Kennedy. Uma névoa de sangue se espalha pelo ar. Jacqueline Kennedy salta de seu assento e mergulha sobre o porta-malas do carro, com o braço estendido antes de voltar para o seu assento. Ela se vira para o marido e acolhe o presidente ferido em seus braços. "Meu Deus, eles atiraram no meu marido! Eu te amo, Jack!" ela grita. A comitiva presidencial acelera pela estrada em direção ao Hospital Parkland, em Dallas, Texas. O que ocorreu em 22 de novembro de 1963. O dia em que o presidente John F. Kennedy foi assassinado. Muitas teorias foram apresentadas desde este evento seminal na história. Mas será que podemos separar fato de ficção? Algumas teorias são respaldadas por muitas evidências. Outras têm pouca ou nenhuma evidência para substanciá-las. Vamos levá-lo de volta no tempo para acompanhar a série de eventos que levaram ao assassinato do homem mais jovem a ser eleito como presidente dos Estados Unidos. Examinando o passado e a rota exata da comitiva de Kennedy, descobrimos informações-chave sobre o ocorrido às 12 horas e 30 minutos de 22 de novembro de 1963. Esta recriação do assassinato de John F. Kennedy não fará afirmações absurdas ou entreterá ideias de especulação sem suporte. Em vez disso, baseia-se em relatos de testemunhas, depoimentos e evidências fotográficas para colocá-lo no meio de uma das maiores tragédias da história americana. No final desta jornada, você terá as evidências de que precisa para tirar suas próprias conclusões sobre o que realmente aconteceu no dia em que Kennedy foi assassinado. Você pode descobrir que tudo o que acredita sobre o assassinato de Kennedy agora pode ser questionado e que pode sair com uma nova perspectiva sobre este momento crucial na história. Para entender os mecanismos em ação, precisamos seguir John F. Kennedy ao longo do tempo, enquanto examinamos simultaneamente os atores, motivações e locais-chave nesta tragédia. Iniciamos em 29 de maio de 1917, numa casa branca de 2 andares na 83 Beale Street, Brookline, Massachusetts, perto de Boston. Aqui, John Fitzgerald Kennedy nasceu no quarto principal do 2º andar da casa. Recém-nascido, John F. Kennedy é diagnosticado com problemas de saúde, posteriormente identificados como doença de Addison. Este é um dos muitos problemas de saúde que colocaram John F. Kennedy em constante agonia durante grande parte de sua vida. John F. Kennedy se formou na Choate, uma escola para meninos em Wallingford, Connecticut, em 1936. Ele começa seu primeiro ano em Harvard, onde seu irmão mais velho, Joe Kennedy Jr., já está estudando. John F. Kennedy admira seu irmão mais velho, mas desconhecido por todos na época. O futuro de Joe Kennedy guarda um destino terrível que desempenhará um papel crucial em empurrar seu irmão mais novo para um caminho que eventualmente levará ao seu assassinato. Em Harvard, John F. Kennedy machuca as costas enquanto joga futebol. Essa lesão atormentará Kennedy pelo resto de sua vida, e também será um fator contribuinte no dia em que ele é baleado em Dallas, Texas. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Joseph B. Kennedy Sr., pai de John F. Kennedy, foi nomeado embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra em 1937, e agora está envolvido no conflito que se desenrola na Europa. John F. Kennedy continua seus estudos em Harvard, mas o pensamento de se alistar no exército dos Estados Unidos para se juntar à guerra fica em sua mente. Pouco mais de um mês após Adolf Hitler iniciar a Segunda Guerra Mundial, uma mulher pobre que vive em Nova Orleans, Louisiana, chamada Margaret Oswald, dá à luz seu terceiro filho, Lee Harvey Oswald. O nascimento de Oswald não tem significado na história naquele momento, mas nas décadas seguintes, ele trilhará um caminho que o levará à terra do maior inimigo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, a União Soviética. Contudo, o caminho de Oswald cruza com o de John F. Kennedy, e sua marca na história é solidificada. Em 1941, um ano após se formar em Harvard, John F. Kennedy se alista na Marinha dos Estados Unidos e se junta à luta para vencer a Segunda Guerra Mundial. Ele serve como oficial de inteligência naval e eventualmente alcança seu objetivo de comandar um navio de torpedo de patrulha no Teatro do Pacífico. O navio PT-109 é onde Joe Kennedy
piloto do Exército dos Estados Unidos, é enviado para a Europa para combater o nazismo. John F. Kennedy retornará da Segunda Guerra Mundial como herói. Joe Kennedy não voltará de jeito nenhum. Em 2 de agosto de 1943, ocorre um momento crucial na vida de John F. Kennedy. Isso elevará John F. Kennedy ao nível de herói de guerra no lar americano. O tenente John Fitzgerald Kennedy está no convés do PT-109, enquanto patrulha o Estreito de Blackett, ao sul de Columbangara, nas Ilhas Salomão. É uma noite escura e estranhamente calma, quando o destruidor japonês aparentemente surge do nada. Os 12 tripulantes do PT-109 se apressam para mover o navio, mas o tempo é insuficiente. O navio japonês, sendo várias vezes o tamanho do barco PT, rasga através dele em alta velocidade, como se fosse papel molhado. Os japoneses nem parecem notar que atingiram algo, enquanto o destroyer continua seu curso, deixando o barco PT afundando para trás. Durante a colisão, Kennedy é jogado através da ponte e bate no cockpit, ferindo ainda mais sua coluna já danificada. Marinheiros flutuam nas escuras águas do canal infestadas de tubarões. Se ampliarmos a visão, podemos ver que existem ilhas aqui, aqui e aqui. Mas sem luz, os homens encalhados não conseguem ver nenhuma das terras próximas. Após o massacre, presume-se que 2 membros da tripulação, Harold Marne e Andrew Jackson Kirksey, estejam mortos. Os homens sobreviventes, espancados e exaustos pelos vapores de combustível, agarram-se aos destroços do navio até a chegada do amanhecer. Neste ponto, Kennedy avista um pedaço de terra ao longe e ordena que seus homens nadem em direção a ele. Patrick McMahon, um dos marinheiros no barco PT, tem oscilado entre a consciência e a inconsciência devido aos ferimentos da colisão, sendo mantido à tona pela tripulação. John F. Kennedy põe a alça do colete salva-vidas de McMahon na boca e nada para levar o marinheiro ferido à terra. A cada braçada, uma dor lancinante percorre sua coluna. Kennedy, ex-nadador de Harvard, lidera, rebocando o engenheiro ferido McMahon. Outros homens feridos, incapazes de nadar, são amarrados a uma tábua de madeira que os outros empurram e puxam pela água. Apesar da distância, Kennedy e sua equipe chegam à ilha, onde avaliam sua situação. O pedaço de terra, posteriormente identificado como pudim de ameixa, é chamado pelos homens de Ilha dos Pássaros por causa do forte cheiro de guano que cobre a vegetação e a praia. Provavelmente em uma dor excruciante devido aos seus ferimentos, Kennedy decide que precisa seguir em frente se sua equipe tiver alguma esperança de ser resgatada. Ele embarca em uma perigosa natação solo, através do Passagem Ferguson, esperando encontrar qualquer barco PT ou naval americano na área. John F. Kennedy navega por recifes afiados e mares agitados, flutuando na água por mais de 1 hora de cada vez. Ele retorna à Ilha Bird, onde sua tripulação espera. Após um descanso para recuperar forças, Kennedy decide retomar a jornada na noite seguinte. Desolado pela falta de qualquer sucesso em encontrar uma maneira de resgatar seus homens, Kennedy retorna à Ilha dos Pássaros, onde determina que o grupo deve se mudar para a ilha Olassana, na esperança de localizar comida e água fresca, enquanto também se aproxima da Passagem Ferguson. Marinheiros dos Estados Unidos encalhados correm o risco constante de serem descobertos e capturados pelas forças japonesas. Isso sem contar que a cada dia o sol equatorial ardente está lentamente tentando queimá-los vivos. Kennedy e seu colega de tripulação George Ross partiram de Olassana em busca de ajuda. Eles chegaram à ilha Nauru, a última da cadeia, onde encontraram 2 homens indígenas chamados Byuku-gassa e Arone Kumana. Os habitantes indígenas foram encarregados pelo exército dos Estados Unidos de explorar a ilha em busca de qualquer atividade japonesa na área. Na verdade, era um naufrágio japonês na borda da ilha Nauru que interessava tanto a Kennedy e Ross quanto a Byuku-gassa e Arone Kumana. O naufrágio aproximou as partes para se enxergarem. A princípio, Byuku-gassa e Arone Kumana pensam que John F. Kennedy e seu companheiro são soldados japoneses e fogem rapidamente. Mas eles se encontram mais tarde naquele dia, e o mal-entendido é esclarecido. Com a ajuda dos ilhéus, Kennedy risca uma mensagem na casca de um coco, sinalizando sua localização e pedindo resgate. Em 9 de agosto, 7 dias após o naufrágio do PT-109, uma missão é lançada para salvar os marinheiros encalhados. Kennedy recebe a Medalha da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais e o Coração Púrpura por sua coragem e liderança durante o Calvário no Pacífico. A história do PT-109 se torna um momento crucial na vida de Kennedy e na sua futura carreira política, solidificando sua imagem como um líder corajoso.
O conto, recontado pelo escritor John Hersey em publicações como o New Yorker e Reader's Digest, é lido por milhões de pessoas nos Estados Unidos. Antes mesmo de pisar na Casa Branca, John F. Kennedy se tornou um nome familiar. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e John F. Kennedy terminar seu tour com a Marinha dos Estados Unidos em 1946, ele retorna para Massachusetts, onde seu pai, ex-embaixador na Inglaterra, o senta para uma conversa séria. Joseph Kennedy Jr., irmão mais velho de John F. Kennedy, foi preparado desde jovem para a política. No entanto, ele morreu quando seu avião explodiu em uma missão secreta sobre o Canal da Mancha, tornando-se uma perda permanente para a família Kennedy. O pai de John F. Kennedy persuade seu filho mais velho ainda em vida que, com sua formação em Harvard e tempo marcante no exército, John F. Kennedy seria um ótimo candidato a congressista em Massachusetts. Fica claro que Joseph Kennedy Sr. tem planos maiores para seu filho, mas começar como congressista o colocará em um caminho que pode eventualmente levá-lo a Washington, Distrito de Colômbia. John F. Kennedy concorre e vence a eleição no 11º Distrito Congressional de Massachusetts, que na época inclui East Boston, Charlestown, o North End, Brighton, partes de Cambridge e Somerville. Curiosamente, Brookline, onde John F. Kennedy nasceu e cresceu, foi retirada do 11º Distrito Congressional, então sua cidade natal não faz parte de sua circunscrição. Kennedy serve como congressista em Massachusetts por 3 mandatos, totalizando 6 anos, momento em que é eleito para o Senado dos Estados Unidos em 1952, aproximando-o um passo mais da presidência dos Estados Unidos. Enquanto John F. Kennedy ascende na política dos Estados Unidos, Lee Harvey Oswald segue um caminho que impactará profundamente os eventos de 22 de novembro de 1963. Oswald ingressou nos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em 1956. Ele se qualifica como atirador de elite em seu tempo de serviço. Infelizmente, Oswald enfrenta 2 tribunais militares 2 anos após seu serviço. Isso irrita o jovem soldado, contribuindo provavelmente para seu desprezo pela autoridade e status quo. É claro, a partir de seu tempo no exército, percebe-se que Lee Harvey Oswald é um homem intenso que sente que o mundo está contra ele. Ele encontra consolo em escritos socialistas e lentamente se doutrina nas ideias do comunismo. Em 1959, Oswald vai à Europa e consegue entrar na União Soviética. Ele expressa a vontade de desertar, mas os soviéticos recusam. Contudo, após vários apelos e uma demonstração das medidas radicais que Lee Harvey Oswald tomou para provar sua simpatia comunista, os soviéticos reconsideraram. Oswald não esconde sua deserção e, quando descoberto pelos Marines, estes pedem uma dispensa indesejável contra ele. Em 13 de julho de 1960, nos Estados Unidos, John F. Kennedy é indicado como candidato à presidência pelo Partido Democrata. Mesmo sendo católico, em uma nação muito protestante, grande parte do público em geral se apaixona por sua personalidade carismática. Como um liberal de Boston, Kennedy, favorável aos direitos civis, reconhece a necessidade de um vice-presidente que conquiste votos no Sul. Lá, muitos eleitores, incluindo democratas, resistem à dessegregação e igualdade de direitos para todos. É por causa desses fatores que John F. Kennedy escolhe Lyndon B. Johnson, senador do Texas, como seu vice. Em 8 de novembro de 1960, John F. Kennedy ganha a presidência. É uma das corridas mais acirradas da história dos Estados Unidos, com Kennedy vencendo o voto popular sobre Richard Nixon por apenas 118.550 de um total de quase 69 milhões de votos lançados. Isso indica que John F. Kennedy ganha por uma margem de apenas 0,17%. No entanto, o apelo de Kennedy à população urbana e aos estados industriais lhe dá uma clara maioria quando se trata do colégio eleitoral. A chapa Kennedy-Johnson garante 303 votos eleitorais contra Nixon e seu candidato a vice-presidente Henry Cabot Lodge Jr. para 19. No momento em que John F. Kennedy é eleito o 35º presidente dos Estados Unidos, ele se torna o presidente mais jovem já eleito, o primeiro católico eleito e o primeiro presidente a nascer no século XX. Cerca de um mês após o discurso de posse de John F. Kennedy, em que sugere não perguntar o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por ele, Lee Harvey Oswald contata a Embaixada dos Estados Unidos na União Soviética para expressar seu desejo de voltar para os Estados Unidos com sua família. Depois de algum tempo, Oswald recebe permissão para retornar aos Estados Unidos. Ele estava infeliz em seu período na União Soviética.
Oswald trabalhava em uma fábrica e vivia o modo de vida soviético. Claramente não era a utopia que ele imaginava que um Estado comunista seria. Em 1961, Edwin Walker, um general do Exército dos Estados Unidos, é demitido pelo presidente John F. Kennedy devido à propaganda extremista de direita que disseminou para suas tropas durante o serviço. Após ser expulso do exército, Walker se retira para uma comunidade em Dallas, mantendo suas pregações anticomunistas e retórica ofensiva. É o primeiro que chama a atenção de Lee Harvey Oswald, que ainda se orgulha de ser socialista e tem sonhos românticos de fugir para Cuba algum dia para se juntar ao Partido Comunista sob Fidel Castro. Em 1962, Oswald retorna aos Estados Unidos com sua esposa russa e filha. Eles se mudam para Fort Worth, Texas, e ficam com o irmão de Oswald. Oswald e família se mudam para Dallas ainda naquele ano. Nesse período, Oswald cria uma falsa identidade como Alec J. Hiddle. Isso se tornará muito importante em eventos e investigações futuras, então é importante manter esse nome em mente. Em 27 de janeiro de 1963, Oswald compra um revólver Smith e Wesson Victory Model 38 Special de cano curto, da Seaport Traders de Los Angeles. Então, em 12 de março de 1963, uma semana após Edwin Walker fazer um discurso pedindo ao exército americano para liquidar a praga comunista que desceu sobre a ilha de Cuba, Oswald faz um segundo pedido por correio de uma carabina de infantaria, Carcano modelo 38 de 6,5 por 52 mm na Klein's Sporting Goods, em Chicago. O rifle havia sido anunciado na revista American Rifleman, de fevereiro de 1963. Ambas as armas foram compradas por e entregues a Alec J. Hiddle. Oswald planeja meticulosamente um esquema para assassinar Edwin Walker. Ele viaja pela cidade e tira fotos de reconhecimento da casa de Walker. Ele cria mapas desenhados à mão do bairro de Walker. Ele até escreve um mini manifesto sobre por que vai assassinar o ex-general. Em 10 de abril de 1963, Lee Harvey Oswald põe sua Carcano modelo 38 Carbine, recém-comprada numa bolsa, e pega um ônibus da cidade. O ônibus o deixa a uma distância a pé do bairro de Edwin Walker. Oswald se esconde nas sombras em frente à casa de Walker e olha pelo escopo do rifle. Ele vê Walker sentado à sua mesa na sala de jantar. Oswald alinha o tiro e aperta o gatilho. A bala atravessa a janela e se aloja na parede oposta, errando a cabeça de Walker por centímetros. Oswald, percebendo que perdeu sua oportunidade, desmonta o rifle e corre para o ponto de ônibus antes da chegada das autoridades. Ele pega o ônibus de volta para casa. Como Walker não foi morto, a investigação policial demora para reunir evidências. Nenhuma conexão é feita entre o tiroteio e Oswald, até depois que ele e o presidente Kennedy já estão mortos, quando Marina, a viúva de Oswald, é interrogada. No verão de 1963, Lee Harvey Oswald começa uma estranha jornada. Ele volta para Nova Orleans, onde inicia e se torna o único membro do capítulo de Nova Orleans da organização Pro-Castro Fair Play for Cuba, contra os desejos do próprio grupo, que acha que Oswald é um indivíduo desequilibrado. Em setembro de 1963, Oswald pega um ônibus de Houston para a cidade do México. Seu objetivo final é chegar a Cuba, mas, após solicitar ao consulado cubano e ser rejeitado várias vezes, ele acaba retornando aos Estados Unidos sem nunca realizar seu sonho de se juntar ao regime de Fidel Castro. Após cruzar de volta a fronteira para os Estados Unidos, Lee Harvey Oswald retorna a Dallas, onde sua esposa grávida e filha estão hospedadas com uma amiga da família chamada Ruth Payne. Em 15 de outubro de 1963, Lee Harvey Oswald foi contratado como escriturário no Texas School Book Depository. Descobriu o emprego através de um vizinho da senhora Payne, que mencionou casualmente. Neste ponto, Oswald não tem como saber que seus caminhos e do presidente Kennedy se cruzarão em pouco mais de um mês. No entanto, Oswald já se mostrou capaz de cometer um assassinato. Em 19 de novembro, o Dallas Times Herald publica a programação e a rota do presidente John F. Kennedy, a recente viagem de Kennedy à cidade anunciada. O caminho que o comboio tomará se torna conhecimento público quando o jornal é entregue naquela manhã. E qualquer pessoa que vive em Dallas, incluindo Lee Harvey Oswald, agora tem acesso à informação de onde o presidente dos Estados Unidos estará e quando ele estará lá. Em 22 de novembro de 1963, às 7h30, o presidente Kennedy acorda no Hotel Texas, em Fort Worth. Ele se levanta lentamente da cama, onde estava deitado em uma tábua especialmente feita para manter suas costas retas.
Enquanto ele se senta na beira do colchão, sua equipe o ajuda a colocar um colete ortopédico, que ele usa para combater a dor excruciante que percorre sua coluna quando precisa ficar sentado ou em pé por longos períodos de tempo. Este dispositivo influenciará no assassinato ocorrido mais tarde naquele dia. Enquanto Kennedy se prepara para almoçar no salão de baile do Hotel Texas, Lee Harvey Oswald também se prepara para o seu dia. Em retrospectiva, Oswald quebra várias de suas rotinas e acaba fazendo algumas escolhas estranhas. Ele tira a aliança de casamento e a deixa em uma mesa na pensão onde está hospedado. Quando ele sai de casa, Oswald está carregando um grande pacote embrulhado em papel pardo. Ao ser questionado pelo colega sobre o que carrega para o trabalho, ele responde que são varões de cortina. No entanto, nas próximas horas, será descoberto que a sacola de papel pardo contém algo muito mais sinistro do que varões de metal. Os homens dirigem para o Texas School Book Depository em Dallas, onde trabalham. Às 11 horas e 25 minutos, John F. Kennedy, Jackie Kennedy e o vice-presidente Lyndon B. Johnson e outros membros da equipe de campanha de reeleição embarcam no Air Force One com agentes do serviço secreto. Aproximadamente 5 minutos depois, o avião decola e, após um voo de 13 minutos, pousa no Love Field, em Dallas. O presidente Kennedy discursará na reunião anual do Conselho de Cidadãos de Dallas, no Dallas Trademark, após seguir uma rota pela cidade para que muitos cidadãos possam ver a ele e a sua esposa, que é muito querida pelo público. Quando os Kennedys chegam ao Love Field, o tempo está limpo, e é um belo dia de outono. Antes, o comboio pretendia sair do campo com uma bolha de plexiglass no carro dos Kennedy para proteção contra a chuva esperada. No entanto, como o tempo chuvoso já passou por Dallas, decide-se que a bolha protetora não será mais necessária. Isso proporcionará à multidão uma visão melhor do presidente e da primeira-dama. A inesperada mudança climática dará ao assassino uma visão clara de John F. Kennedy, que ele não teria se o carro estivesse com a bolha de plástico, como inicialmente planejado. John e Jackie Kennedy são recebidos por cerca de 2.000 pessoas ao descerem do avião no Love Field. Vivas irrompem dos espectadores e gritos de adoração são ouvidos das cercas ao longo do aeródromo, onde as pessoas se reuniram para vislumbrar o casal ao descerem do avião. Jackie e seu marido vão imediatamente até as multidões ao longo das cercas e apertam as mãos das pessoas para agradecê-las pelo apoio. Um espectador dá a Jackie Kennedy um buquê de rosas que ela leva de volta ao carro e leva consigo ao longo da rota do comboio. No carro com os Kennedys estão o governador do Texas, John Connally, e sua esposa. 2 agentes do serviço secreto estão na frente do carro. Um dirige e o outro observa. O Lincoln Continental blindado é o terceiro veículo no comboio, precedido pela polícia e pelo serviço secreto. John F. Kennedy e Jackie estão em lugares altos no Continental. Foi planejado para permitir que fiquem mais altos no carro e sejam o foco enquanto o comboio passa por milhares de espectadores. Os Connollys estão sentados diretamente na frente dos Kennedys. Atrás do carro dos Kennedy está outro veículo do serviço secreto, que é seguido por um carro com o vice-presidente Lyndon B. Johnson e sua esposa dentro. Este carro é seguido por uma grande comitiva de veículos policiais, agentes do serviço secreto e automóveis para transportar a imprensa, que cobrirá o evento. O percurso do comboio pela cidade tem aproximadamente 8 quilômetros de comprimento e os levará por vários bairros a caminho do Marco de Dallas. Assim que o desfile de veículos começa, o Serviço Secreto e a Polícia de Dallas estão em alerta máximo. Sua maior preocupação são as pontes pelas quais o comboio precisa passar, e é nesses locais que homens extras foram posicionados. Por volta das 11 horas e 55 minutos, o comboio presidencial inicia sua jornada do Love Field ao longo de sua rota planejada. Eles viram à esquerda na West Mockingbird Lane e desviam à direita para a Lemon Avenue. Às 12 horas e 06, John F. Kennedy ordena que o comboio pare, quando vê um grupo de crianças segurando cartazes, pedindo para ele parar na esquina da Lemon Avenue com a Lomo Auto Drive. Ele cumprimenta e autografa itens das crianças. Depois de uma curta parada, o comboio retoma a viagem, mas para novamente mais adiante, quando o presidente Kennedy vê uma freira com um grupo de crianças. Às 12 horas e 15, um homem chamado Arnold Rowland, que está na Dealey Plaza, pergunta à sua esposa se ela gostaria de ver um agente do serviço secreto. Ele indica o 6º andar de um prédio de tijolos, o depósito de livros escolares do Texas, onde um homem com um rifle está na janela. Desconhecido para Rowland, ou qualquer outra pessoa naquele momento, esse homem não é um agente do serviço secreto,
mas o assassino que vai atirar em John F. Kennedy. O cortejo continua através do norte de Dallas, vira na Avenida Lemon e depois no Boulevard Turtle Creek. Turtle Creek vira Cedar Spring Road, aproximando cada vez mais o cortejo do centro de Dallas. Eles viram à esquerda na rua North Harwood e a seguem por vários minutos antes de virar à direita na rua Main às 12h23. É neste ponto que o serviço secreto e a polícia de Dallas ficam mais tensos. A polícia pede mais reforço no centro, pois as multidões são muito maiores do que o esperado. À medida que o comboio prossegue pela rua Main, as multidões crescem em expectativa. O comboio diminui a velocidade para que o máximo de pessoas possível possa ver o presidente, mas também por uma questão de segurança devido à quantidade de pessoas aglomeradas na rua. Às 12h29, o comboio vira à direita na rua North Houston. O depósito de livros escolares do Texas está diretamente à frente deles. É um discreto prédio de 6 andares de tijolos na esquina da Praça Dilley. Se ampliarmos a visão para olhar a Praça Dilley, o parque em si é relativamente pequeno e contém várias áreas abertas e um grande monte que será descrito mais tarde como um monte gramado. As multidões ao longo da rua North Houston são algumas das maiores que o comboio encontrou. E como os carros precisam fazer uma curva à esquerda na rua Elm, a pouco mais de 60 metros adiante, o comboio reduziu a velocidade para um rastejar. Às 12h29 e 45 segundos, o carro contendo John F. Kennedy faz a curva à esquerda na rua Elm e segue em direção ao viaduto que a polícia e o serviço secreto vigiaram de perto o dia todo, pois o presidente fica extremamente vulnerável se alguém atacar da ponte. Às 12h30, em 22 de novembro de 1963, um estrondo alto ecoa pela Praça Dilley. A princípio, há incerteza. Alguns acreditam que o ruído é de um rojão, outros supõem ser o estouro de um escapamento de carro. Mas rapidamente fica evidente que o barulho é de um tiro. A expressão de Kennedy muda de um sorriso para uma careta ao ser atingido por uma bala na parte de trás do pescoço, que sai abaixo da sua garganta. O governador John Connally reconhece imediatamente o som como um disparo de rifle e se vira em seu assento para olhar de onde ele ouviu o tiro vir. Você pensa inicialmente que é uma tentativa de assassinato. Ele tenta olhar e avisar Kennedy, mas quando a bala sai do pescoço do presidente, ela continua no peito de Connally, passa pelo seu pulso e atinge a perna do governador. Connally se contorce em dor ao ter uma costela estilhaçada e o pulso fragmentado. Ele tem feridas perfurantes nas costas, pulmão, peito e coxa. Várias testemunhas, incluindo um homem sem teto chamado James Worrell, um estudante do ensino médio chamado Amos Ewins, um montador de tubulações chamado Howard Brennan, e vários outros, testemunham mais tarde que é neste ponto que eles olham para o 6º andar do depósito de livros escolares do Texas, de onde ouviram o som do tiro e veem um homem segurando algo que parece um rifle. Depois que a primeira bala atravessa, John F. Kennedy, chocado, só consegue olhar ao redor. Ele olha para a esposa. O espartilho que usa em público mantém o presidente firme e ereto. Mesmo que houvesse tempo, não havia como Kennedy se abaixar no assento para se proteger. O presidente está preso em uma posição ereta. Jack Kennedy percebe um olhar interrogativo no rosto de seu marido, enquanto ele levanta a mão esquerda para a garganta. Às 12h37, um segundo tiro é ouvido, apenas 7 segundos após o primeiro. Se mudarmos nossa visão por um momento para o lado direito da Dealey Plaza, um espectador chamado Abraham Zapruder tem filmado o cortejo todo esse tempo a partir de um pedestal de concreto ao longo da Elm Street. Ele está perto do monte gramado da Dealey Plaza e tem capturado imagens granuladas, mas claras, do que está acontecendo e do que virá a seguir. 1,5 segundos após o segundo tiro ser disparado, um terceiro tiro explode na praça. É às 12h30 e 38 segundos e meio, a terceira bala atinge as costas da cabeça de John F. Kennedy e fragmentos de crânio voam pelo ar. Um momento após a bala fatal atingir a cabeça do presidente, Jacqueline Kennedy salta de seu assento e sobe no porta-malas do carro. Ela aparenta recolher pedaços da cabeça do marido que caíram no porta-malas, mas não recordará disso após o evento. 3 tiros são disparados em menos de 10 segundos. É determinado mais tarde que a primeira bala passou pelo pescoço de Kennedy e atingiu John Connally. A segunda bala errou o carro, e a terceira bala foi o tiro fatal que atingiu John F. Kennedy na cabeça. Momentos após o tiro final, Bill Greer
o motorista do carro do presidente pisa fundo no acelerador, e o Lincoln Continental acelera em direção ao viaduto mais adiante na Elm Street. Jackie Kennedy embala a cabeça fragmentada de seu marido em seus braços, tentando manter seu crânio unido enquanto o sangue jorra da ferida. Ordens são gritadas pelo rádio. A comitiva é direcionada ao Hospital Parkland, onde os serviços de emergência aguardam o presidente. Enquanto o carro do presidente acelera, Howard Brennan, Bob Jackson, um fotógrafo de imprensa que está no final da comitiva, um fotógrafo de notícias chamado Malcolm Couch, e muitos outros olham para cima e depois testemunham que vem um homem retirando um rifle da janela do 6º andar do depósito de livros escolares do Texas. Às 12h31, o Lincoln Continental contornou a rampa que conecta a Elm Street a North Stemmons Freeway e passa rápido pelo Dallas Trademark, onde o presidente deveria ter terminado aquele dia se tudo tivesse corrido conforme o planejado. Em seguida, o veículo desvia da autoestrada e entra na Market Center Boulevard, depois na Harry Hines Boulevard, que leva o carro contendo John F. Kennedy, Jackie Kennedy e os Connollys ao Hospital Parkland. O caos irrompe na Dealey Plaza enquanto as pessoas fogem por suas vidas. A multidão está em pânico, enquanto a polícia luta para controlar a situação e encontrar o atirador. Um policial de motocicleta chamado Marion Baker corre para o depósito de livros escolares do Texas e encontra o superintendente da empresa. Ele segue Baker no andar superior procurando sinais de um atirador no prédio. No segundo andar, a dupla esbarra em um homem com uma expressão vazia no rosto. Baker saca sua arma e manda o homem parar. O superintendente intervém e diz a Baker que está tudo bem. Ele conhece esse homem porque ele trabalha no prédio. Baker baixa a arma, permitindo o funcionário prosseguir. Essa pessoa que foi liberada seria mais tarde identificada como Lee Harvey Oswald. O comboio chega ao Hospital Parkland às 12h37. Paramédicos saem às pressas da emergência para socorrer o presidente ferido. A esposa de John Connolly grita por alguém para ajudar seu marido, que está sangrando pela parte do meio do corpo no meio do carro. No entanto, pelo que parece uma eternidade, ninguém atende ao governador enquanto todos tentam avaliar a condição do presidente. No carro, Jacqueline Kennedy segura a cabeça do marido no colo. Agentes do serviço secreto e médicos pedem que ela solte o corpo dele, mas ela permanece firme, recusando-se a afrouxar o aperto. O agente Clint Hill, que pulou na traseira do carro dos Kennedy, na Dealey Plaza após os tiros, pede à primeira-dama que permita aos médicos ajudar seu marido. Ela responde a Hill que seu marido já morreu e quer que todos os deixem em paz. Finalmente, Jacqueline Kennedy solta o corpo de seu marido e ele é levado para a sala de trauma. Um exército de profissionais médicos inunda a sala para atender ao presidente. Seu corpo está na mesa de operação, seu peito quase não se movendo. Há sangue por toda parte. Neste ponto, está claro para muitos que o presidente John F. Kennedy já está morto. O serviço secreto protege o vice-presidente Lyndon B. Johnson e o leva de volta para o aeroporto Love, onde o Air Force One está sendo preparado para levá-lo de volta a Washington, Distrito de Colômbia. Aproximadamente 15 minutos depois de Kennedy ser levado para a sala de trauma 1, seu coração para de bater. Um padre católico lê as últimas orações, e o presidente John Fitzgerald Kennedy é declarado morto oficialmente às 13 horas, horário padrão central, em 22 de novembro de 1963. Às 13h06 de volta ao depósito de livros escolares do Texas, os policiais de Dallas localizam um ninho de atirador em uma janela, com vista para a Dealey Plaza, no 6º andar do prédio. No chão, há um longo saco de papel marrom que foi amassado e 3 cartuchos vazios. No entanto, eles ainda não encontraram a arma que matou o presidente. Policiais vasculham todo o prédio procurando qualquer sinal do assassino ou de sua arma. Enquanto a polícia procura pelo rifle no depósito de livros escolares do Texas, um policial chamado J.D. Tippett está dirigindo pelo bairro suburbano de Oak Cliff, em Dallas. Este bairro fica a sudoeste do centro da cidade. Segundo testemunhas do atirador no 6º andar do depósito de livros escolares do Texas, na Dealey Plaza, a polícia foi instruída a procurar um homem branco desconhecido, aproximadamente 30 anos, esguio, 1,78 metros, 75 quilos e supostamente armado com um rifle. Tippett nota um homem que se assemelha ao atirador, mas algo mais chama sua atenção. O homem está constantemente olhando por cima do ombro e agindo de maneira suspeita. Tippett opta por seguir o homem para verificar se seu comportamento errático persiste.
Às 11 da noite, Tippett decide parar e falar com o homem. Ele para o carro da patrulha e abaixa a janela logo após a 10ª East Street e Patton Avenue. Muitos veem Tippett saindo do carro de patrulha e indo ao encontro do homem com quem conversava. O homem saca uma pistola e atira 4 vezes em Jaw de Tippett, matando-o. No centro de Dallas, a polícia encontra um rifle italiano Manlurker Carcano, 6,5 mm, número de série C 2766, equipado com uma mira japonesa debaixo de algumas caixas no 6º andar do depósito de livros escolares do Texas. Ao mesmo tempo que o rifle é descoberto, a polícia foi informada que J.T.D. Tippett foi baleado, e agora eles estão à procura de um homem com uma descrição semelhante ao atirador da Dealey Plaza pelo assassinato de Tippett. Quando o relógio marca 13h38 em Dallas, Walter Cronkite anuncia ao mundo que John F. Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, faleceu. Quando ele anuncia que o vice-presidente Johnson provavelmente está a caminho de volta a Washington para assumir o juramento de posse, sua voz falha. Cronkite, como toda a nação, está de luto. De volta a Oak Cliff, um gerente de loja de sapatos chamado Johnny Brewer, trabalhando na Jefferson Boulevard, vê um homem andando pela rua, agindo de maneira estranha. O homem constantemente olha por cima do ombro, como se checasse se não está sendo seguido. Brewer vê o homem se escondendo em um cinema do outro lado da rua. Após consultar o vendedor de ingressos, eles decidem chamar a polícia e contar sobre o comportamento estranho e a descrição do homem que se escondeu no cinema. Por volta das 13h48, a polícia chega ao cinema. Um grupo armado entra e busca o homem que se encaixa na descrição do suspeito. Uma figura solitária senta-se 3 fileiras atrás. A polícia pede ao homem para se levantar cuidadosamente. Ele responde, bem, agora acabou tudo. No instante seguinte, o homem alcança algo. A polícia se atira em direção ao suspeito e uma briga começa. O homem claramente tenta sacar uma arma para os oficiais, mas após vários golpes, eles o dominam. O suspeito é algemado e arrastado para fora do teatro, enquanto grita sobre seus direitos e como eles estão sendo abusados. Ao levar o suspeito para a delegacia, a polícia descobre 2 identidades diferentes na carteira dele. A primeira é para Lee Harvey Oswald, a segunda para Alec J. Hittle. Às 14h15, um anúncio é feito a todas as forças de segurança de que o homem suspeito de atirar no oficial, J.D. Tippett, e possivelmente no presidente, foi preso e está sob custódia. Enquanto isso está acontecendo, o corpo de John F. Kennedy está sendo levado ao Air Force One, com Lyndon B. Johnson, Jack Kennedy e um séquito de agentes embarcam no avião. A aeronave fica imóvel no asfalto por mais 15 minutos, esperando Sarah Hughes, uma juíza federal em Dallas, chegar ao avião. Foi decidido que Lyndon B. Johnson deve ser empossado no cargo o mais rápido possível para manter a continuidade e o poder do presidente. Às 14h30, Hughes chega ao Love Field. 8 minutos depois, a cerimônia de posse começa a bordo do Air Force One. A cabine está tão cheia de pessoas que mal há espaço para alguém se mover. Ao lado do futuro presidente está sua esposa, Claudia Alta Johnson. Jacqueline Kennedy está do outro lado, ainda com a jaqueta ensanguentada que usava quando seu marido foi morto. Enquanto o recém-empossado presidente decola e volta para o Capitólio, a polícia de Dallas enviou oficiais para a pensão onde Lee Harvey Oswald estava hospedado. Uma unidade é enviada a Irving para buscar a esposa de Oswald. A pensão está localizada no subúrbio de Oak Cliff, na Avenida North Beckley, onde os investigadores encontram um grande número de livros sobre comunismo, junto com um passaporte soviético com o nome e a fotografia de Lee Harvey Oswald, de seu tempo como desertor. Às 5 da tarde, o Air Force One pousa na base aérea de Andrews, em Maryland, com o corpo do ex-presidente e o novo presidente a bordo. Robert Kennedy, o procurador-geral e irmão de John F. Kennedy, espera que os passageiros a bordo desembarquem. Robert era muito próximo de seu irmão e foi informado de seu assassinato pelo chefe do Departamento Federal de Investigação, J. Edgar Hoover, antes de ser transmitido para o mundo. O corpo de John F. Kennedy é levado para o Hospital Naval de Bethesda para uma autópsia, enquanto Lyndon B. Johnson segue para a Casa Branca. De volta a Dallas, Lee Harvey Oswald está sendo interrogado pelo experiente interrogador, Capitão J.W. Fritz. Embora Oswald argumente continuamente que não tem nada a ver com nenhum dos assassinatos, seu tom de voz e linguagem corporal não são de um homem inocente. Não há nenhum apelo frenético ou raiva em sua voz,
Ao contrário, ele é solene e sarcástico, como se fosse um adolescente que acabou de ser pego fazendo algo errado. Enquanto o interrogatório está acontecendo na sede da polícia de Dallas, um homem discreto chamado Jack Ruby perambula pela estação. Ele é um proprietário de boate na área de Dallas, e embora seja amigo de muitos dos policiais, ele não tem nenhum motivo para estar na estação, especialmente neste momento. De algum modo, ele entra na estação com uma sacola de sanduíches de rosbife, distribui aos oficiais e conversa com eles sobre a situação. Enquanto isso, um plano assassino começa a se formar na mente de Jack Ruby. Durante o interrogatório, Fritz apresenta várias provas contra Oswald, conectando-o ao assassinato do presidente Kennedy. A polícia tem os cartuchos gastos, o saco de papel marrom e o próprio rifle do depósito de livros escolares do Texas, onde Oswald trabalha. Eles também possuem uma declaração da esposa de Oswald, Marina, confirmando que ele tinha um rifle correspondente ao encontrado. Na coronha do rifle, eles conseguem levantar uma impressão palmar, que mais tarde será comparada com a palma de Lee Harvey Oswald. Suas digitais serão retiradas do saco de papel marrom encontrado no 6º andar do depósito de livros escolares do Texas. O capitão Fritz também sabe e aponta que Oswald é o único funcionário a deixar o depósito de livros escolares do Texas após o tiroteio e não retornar, o que o torna incrivelmente suspeito. Fritz pega Oswald em 2 mentiras diferentes, uma sobre possuir o revólver que estava com ele e, mais tarde, uma prova condenatória que conecta Oswald à arma do crime que atirou em Kennedy. Depois, há o fato de que, quando sua esposa foi interrogada após falar com o marido, ela acredita que ele cometeu o assassinato de John F. Kennedy com base em como ele estava se comportando. O capitão J.W. Fritz e outros oficiais assistindo ao interrogatório analisam as evidências juntos. Conclui-se que há evidências suficientes para condenar Lee Harvey Oswald como o assassino que atirou em John F. Kennedy. Logo após a meia-noite de 23 de novembro, a polícia leva Lee Harvey Oswald à frente da imprensa para mostrar ao mundo que eles têm o homem suspeito de matar o presidente. Do fundo da sala, Jack Ruby encara Oswald através das lâmpadas piscando e da multidão de repórteres. Em menos de 48 horas, ele fará algo que alimentará centenas de teorias da conspiração sobre o assassinato de John F. Kennedy. Após a entrevista à imprensa, onde Lee Harvey Oswald evita perguntas e insiste que está sendo incriminado, o suposto assassino é levado de volta à sua cela. Enquanto a cidade de Dallas dorme, um último desenvolvimento no caso contra Oswald vem à luz. Às 4 da manhã, o Departamento Federal de Investigação rastreia o rifle usado para assassinar o presidente, que foi encontrado no depósito de livros escolares do Texas mais cedo naquele dia, para uma loja chamada Klein's Sporting Goods, em Chicago, Illinois. A Carcano modelo 38 era um rifle vendido por correspondência. Significava que o comprador deveria enviar uma carta e dinheiro à loja para que a arma fosse enviada a eles. O nome no pedido do rifle era A. Heidel, de Dallas, Texas, o mesmo nome no segundo cartão de identificação na carteira de Lee Harvey Oswald. No dia 23 de novembro, a polícia anunciou que Lee Harvey Oswald seria transferido da sede para a cadeia do condado no dia seguinte. Às 9 horas da manhã do dia 24 de novembro, o chefe de polícia informa aos seus subordinados que quer um caminhão blindado para transportar Oswald da estação para a cadeia. Também haverá um comboio para acompanhar o veículo blindado, caso as multidões reunidas se tornem desordeiras e tentem invadir o caminhão. Às 11 horas e 17 minutos de 24 de novembro, Jack Ruby preenchia uma ordem de pagamento da Western Union próximo à sede da polícia de Dallas, que seria enviada para uma stripper de uma de suas boates. Há uma pessoa à frente dele na fila. Se o pedido deles demorasse alguns segundos a mais, poderíamos ter respostas para elementos-chave do assassinato de Kennedy que desconhecemos hoje. Às 11h19 da manhã, Lee Harvey Oswald é algemado, retirado de sua cela e escoltado pela delegacia em direção ao comboio que o levará para a cadeia do condado. O séquito de oficiais ao redor de Oswald entra no elevador na delegacia e desce para o nível do subsolo do prédio. Atualmente, 70 policiais, repórteres e cinegrafistas estão posicionados no subsolo para segurança. Momentos antes, o plano para a transferência de Oswald havia mudado. Foi decidido que o caminhão blindado atrairá muita atenção e será um alvo muito grande para as multidões que se reuniram. Portanto, o comboio será um chamariz,
e Lee Harvey Oswald será levado para a cadeia em um carro de polícia não identificado. Às 11h20, os veículos para transportar Lee Harvey Oswald são posicionados. Como o comboio consiste em muitos veículos, isso leva algum tempo, durante o qual os oficiais fora da estação estão distraídos. Enquanto isso acontece, Jack Ruby desce pela rampa externa que leva ao porão da delegacia. Ninguém o percebe, pois todos estão focados na organização do comboio. Ele passa pela porta para o porão sem ser impedido. Na outra ponta do porão, Lee Harvey Oswald é escoltado para fora do elevador. Quando os oficiais com Oswald abrem as portas para a garagem, eles são cegados por lâmpadas piscando e luzes de câmera. A imprensa avança rapidamente. Ike Papas, da Columbia Broadcasting System News, grita: "Senhor Oswald, você tem algo a dizer em sua defesa?" Simultaneamente, um homem no fundo da multidão avança, empurrando através dos repórteres. Ele segura uma pistola com a mão direita. Todos os policiais reconhecem o atirador. Um grita: "Jack, seu desgraçado, não faça isso." É tarde demais. Jack Ruby atira diretamente no estômago de Lee Harvey Oswald. A polícia derruba Ruby no chão e tira a arma dele. Outros oficiais correm para Oswald, que está sangrando no chão do porão. Um deles pergunta se há algo que ele queira dizer a eles. Lee Harvey Oswald permanece em silêncio por um momento e então desmaia. Em minutos, Oswald é levado para o Hospital Parkland, onde 2 dias antes, John F. Kennedy foi declarado morto. 2 dos mesmos médicos que operaram John F. Kennedy também operam em Lee Harvey Oswald. Oswald perdeu muito sangue, mas por um instante, os médicos acreditam na sua recuperação. No entanto, não era para ser. Enquanto Oswald sangra até a morte, Robert Kennedy, Jacqueline Kennedy e seus filhos são conduzidos à sala leste da Casa Branca, onde o corpo de John F. Kennedy está em câmara ardente. Às 13h07 do dia 24 de novembro de 1963, 2 dias e 7 minutos após o presidente Kennedy ser declarado morto, Lee Harvey Oswald morre no mesmo hospital e na sala ao lado de onde o ex-presidente recebeu seus últimos direitos. É neste momento que qualquer confissão ou entendimento de por que Lee Harvey Oswald matou John F. Kennedy se perde para sempre. É também o momento em que teorias da conspiração são permitidas a se espalhar e disseminar pela consciência americana. Deve-se dizer que enquanto os investigadores coletavam evidências, encontraram escritos de Oswald sobre ideias socialistas, juntamente com um manifesto incompleto e um tanto incoerente entre seus pertences. Parece que Lee Harvey Oswald acreditava ser um grande homem que nunca teve a oportunidade de prosperar devido à natureza opressiva da autoridade e do capitalismo nos Estados Unidos. É por isso que o socialismo, a União Soviética e Cuba o interessavam. Talvez Oswald pensasse que, em um mundo socialista, ele seria importante, e o fato de que John F. Kennedy representava o próprio sistema que ele sentia que o oprimia motivou suas ações. Em 25 de novembro de 1963, no 3º aniversário de John F. Kennedy Jr., ele saúda o caixão do pai, sepultado no Cemitério Nacional de Arlington. Em 29 de novembro, o presidente Lyndon B. Johnson estabelece a Comissão Warren para investigar formalmente o assassinato do presidente e descobrir se Lee Harvey Oswald foi de fato o homem que matou Kennedy, ou se havia outras entidades envolvidas. A Comissão Warren apresentou suas conclusões em 24 de setembro de 1964. A investigação reuniu depoimentos de testemunhas oculares, enormes quantidades de evidências e a conclusão de especialistas para chegar à conclusão de que não há evidências de que Lee Harvey Oswald ou Jack Ruby faziam parte de qualquer conspiração, doméstica ou estrangeira, para assassinar o presidente Kennedy. A comissão também conclui que os tiros que mataram o presidente Kennedy e feriram o governador John Connally foram disparados por Lee Harvey Oswald. A comissão não encontrou evidências de que alguém tenha ajudado Oswald a planejar ou executar o assassinato. A comissão não encontrou evidências para mostrar que Oswald foi empregado, persuadido ou encorajado por qualquer governo estrangeiro para assassinar Kennedy, ou que ele era um agente de qualquer governo estrangeiro. Além disso, foi determinado que vários testes mostraram que o Mannlicher Carcano era um rifle preciso e que o uso de uma mira de 4 vezes era uma ajuda substancial para um disparo rápido e preciso. O treinamento marítimo e habilidade como atirador de Oswald, juntamente com sua experiência e familiaridade com rifles, demonstram sua capacidade para cometer o assassinato. O mesmo tiro é até recriado pelo Departamento Federal de Investigação, usando o exato rifle, mira e um sósia de John F. Kennedy.
Fica provado que o tiro que matou o presidente era de fato possível. A comissão também aborda especulações e conspirações que já estavam desenfreadas pelo país. Alguns acreditam que os tiros que mataram o presidente vieram do viaduto da ferrovia à frente do carro. No entanto, foi determinado que os tiros que atingiram o pescoço e a cabeça do presidente e feriram o governador Connolly vieram de trás e de cima. Não há provas de que disparos contra o presidente tenham vindo de outro local, além do depósito de livros escolares do Texas. Alguns dizem que o veículo presidencial tinha um buraco de bala pequeno e redondo no para-brisa. Isso é uma evidência de que um tiro ou tiros foram disparados contra o presidente da frente do veículo, em vez de por trás. O relatório da comissão refuta essa especulação, afirmando que o para-brisa não foi perfurado por nenhuma bala. Um pequeno resíduo de chumbo foi encontrado na superfície interna do para-brisa. No lado de fora do para-brisa, havia um padrão muito pequeno de rachaduras imediatamente à frente do resíduo de chumbo no interior. A bala de onde veio esse resíduo de chumbo provavelmente foi uma daquelas que atingiu o presidente e, portanto, veio de cima e de trás. Especialistas estabeleceram que a abrasão no para-brisa veio do impacto no interior do vidro. Então, há alegações de que uma foto publicada amplamente em jornais e revistas após o assassinato mostrava Lee Harvey Oswald de pé na frente do depositário de livros escolares do Texas, pouco antes do comboio do presidente passar. A comissão descobre que o homem na frente do prédio, pensado ou alegado por alguns ser Lee Harvey Oswald, é na verdade Billy Lovelady, um funcionário do depositário de livros escolares do Texas, que se parece um pouco com Oswald. Lovelady se identificou na foto, e outros funcionários do depositário que estão com ele, como mostrado na foto, confirmaram que ele era o homem na foto e que Oswald não estava lá. Apesar do relatório Warren, há céticos sobre o verdadeiro ocorrido no dia do assassinato de Kennedy. Porém, as provas reunidas pela comissão Warren e os relatos de testemunhas corroboram fortemente que Lee Harvey Oswald foi realmente o assassino de John F. Kennedy e ele agiu sozinho. Em 1976, surgiu uma conspiração muito real nos Estados Unidos. Durante o escândalo do Watergate e a gestão da guerra no Vietnã, grande parte do país perdeu a confiança no governo. Isso resulta na criação de uma comissão selecionada para reinvestigar os assassinatos de John F. Kennedy e Martin Luther King Jr. em 1968. Suas descobertas confirmam as conclusões da comissão Warren. Em 20 de dezembro de 1991, ocorreu um evento que alimentou as teorias da conspiração sobre o assassinato de Kennedy. É nesta data que o popular filme John F. Kennedy, de Oliver Stone, chega aos cinemas. Neste ponto, muitos no público em geral começam a questionar novamente a validade da conclusão da comissão Warren e os eventos que ocorreram no dia em que Kennedy foi assassinado. Fica claro que algumas pessoas esquecem que o filme de Stone é uma obra de ficção e não um fato. Em 1992, no auge das teorias da conspiração sobre o assassinato de Kennedy, o governo aprova a Lei de Coleção de Registros do Assassinato de Kennedy, ordenando a futura publicação de todos os documentos inéditos sobre o incidente. Esta lei é assinada pelo presidente George Herbert Walker Bush, e uma data é estabelecida para a divulgação dos documentos em outubro de 2017. Este prazo é adiado pelo então presidente Donald Trump, que ordena a divulgação de cerca de 2.800 arquivos nunca antes vistos, mas retém milhares de outros por razões de segurança nacional. Em 2022, a Fundação Mary Farrell, que possui a maior coleção de registros relacionados ao assassinato de Kennedy, processa o presidente Biden e a Administração Nacional de Arquivos e Registros por adiar a divulgação de outros 15.000 documentos sobre o assassinato de John F. Kennedy. A administração Biden menciona novamente motivos de segurança para não divulgar esses documentos. Com base nas evidências que temos atualmente, e usando ali a navalha de Occam, que afirma que, dadas duas opções para um problema, a explicação mais simples tende a ser a correta, devemos concluir neste momento que Lee Harvey Oswald assassinou John F. Kennedy por um motivo que nunca saberemos, pois ele foi morto antes que uma confissão fosse obtida. Novas evidências poderiam levar a uma nova conclusão? Absolutamente. Esta é a beleza da ciência e a busca pela verdade. Uma teoria pode ser alterada, refutada ou modificada com novas evidências. Não devemos deixar de buscar a verdade, mas evitar nos prender a teorias da conspiração sem evidências significativas para saciar nossa curiosidade e crenças. Sem mais evidências concretas, a explicação mais plausível para o assassinato de John F. Kennedy é que Lee Harvey Oswald, um homem perturbado, disparou 3 vezes no carro presidencial.
Uma bala atingiu o pescoço de Kennedy, outra errou o carro e a terceira acertou a parte de trás do crânio de John F. Kennedy, causando sua morte. Evidências sugerem que Oswald agiu sozinho, sem envolvimento de outras conspirações ou entidades estrangeiras. É por isso que a maioria dos historiadores e acadêmicos acredita que as conclusões da Comissão Warren são válidas, pois 60 anos de investigações e pesquisas não forneceram nenhuma evidência concreta em contrário. Não ter uma confissão ou poder entender por que Kennedy foi assassinado é difícil, e é por isso que muitas pessoas procuram encontrar uma explicação nas teorias da conspiração. Um único homem que estava desequilibrado e capaz de jogar o país mais poderoso do mundo em um caos momentâneo ao assassinar seu presidente é um pensamento aterrorizante para muitos. Também não é um final satisfatório para a vida de um presidente que tantas pessoas respeitavam. A verdade é que nunca saberemos por que Oswald fez o que fez. Se há mais nesta história, talvez esteja escondido nos documentos que o governo dos Estados Unidos ainda não divulgou. No entanto, a grande maioria das evidências, relatos de testemunhas e depoimentos de especialistas indicam que o presidente John F. Kennedy foi morto por um louco que acreditava que o socialismo deveria governar o mundo e teve a oportunidade de se inscrever nos livros de história. Então ele a aproveitou. Se achou interessante, veja o vídeo. Estes estados foram projetados para serem sacrificados em caso de Terceira Guerra Mundial. Ou confira outro sobre o verdadeiro motivo pelo qual os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia. Vejo você na próxima vez.